a todos, sejam bem-vindos a mais um programa Agro Rentável. Hoje, muito diferente, né? Final do ano de 2025 chegando. Eu estou aqui com o Gustavo, com o Renan. Daqui a pouco eu vou reapresentar vocês, na verdade, bem conhecido de todo mundo. Estamos aqui hoje para fazer um panorama do que aconteceu em 2025, mercado do boi, mercado do milho, mas principalmente a PNM. Essa empresa que está aí no mercado já há alguns anos trazendo o que quase nunca tem, mas o que o produtor precisa, são, na verdade, né, as informações de mercado para tomar as melhores decisões. Gustavão, já esteve aqui no programa, seja bem-vindo mais uma vez. Muito obrigado. Estamos aqui agora muito felizes com o que passou esse ano, né? E pudemos viver um ano realmente novo para a PNM, com várias mudanças e crescimento. E para o ano de 26 também temos bastante coisa planejado aí e vamos dar sequência. Você vai contar tudo agora, Gustavo, ou daqui a pouquinho? Renan, seja bem-vindo. Obrigado, Fabiano. Tudo bom, turma? Estamos aí para celebrar e confraternizar esse final de ano aqui no PNM. É um ano desafiador, mas que a gente, juntando nossas forças, a gente conseguiu superar e ter resultados muito bons. Pessoal, e o PNM esse ano, algumas novidades. A primeira delas é o Gustavo. Antes o Gustavo estava no outro projeto e agora ele está dedicando full ao PNM. Essa semana mesmo já veio passar a semana inteira aqui em Goiás, visitando clientes, lançando novas situações. Temos um profissional novo que vai estar com a gente também. Esse profissional vai ser muito importante porque todas as análises que são feitas, todos os projetos que são feitos, na maioria das vezes, eu, o Renan, a gente lá no escritório, a gente lá no campo, né, analisando o mercado, todos os fatores que possam fazer preço subir, preço cair, e muitas vezes a gente não consegue estar lá na fazenda com o produtor, a gente não consegue estar lá no dia a dia, sentindo a dor dele ou levando as informações para ele. Então a primeira novidade é essa, a gente está com uma pessoa que entrou agora, né, recentemente, algumas semanas já, e ele vai estar disponível para estar visitando clientes, para estar indo lá entender especificamente o que o produtor precisa no sentido de, muitas vezes, o produtor quer saber se o boi vai cair ou vai descer, mas qual a quantidade de animais que ele tem, quais os meses que o animal que ele tem vai ser vendido ou abatido, e aí qual a melhor forma dele se proteger, se é uma call, se é uma put, se é travando o mercado, se é fazendo um contrato com o frigorífico. Então a gente está com esse lançamento aí. E Gustavo, sobre você, né? Agora está full. Qual a expectativa sua para estar com a gente aí agora, dedicando todo esse tempo? Se tiver alguma novidade, já conta também. Vamos lá, Gustavão. Bom, é isso aí. Eu acho que nada é por acaso. Eu acredito que nada é por acaso nessa vida. E realmente, depois de 21 anos aí oficiais no mundo corporativo, como executivo, agora eu tenho o privilégio de poder dedicar todo o tempo agora realmente à PNM, aos nossos projetos de pecuária e tudo que está vindo por aí. Estou muito satisfeito, muito grato. Tenho dois grandes amigos aqui que são também sócios e é muito divertido, na verdade, lidar com esse mundo da PNM, porque a gente vê, na prática, a necessidade do pecuarista que se dedica tanto à produção animal, se entrega no campo, faz o trabalho com muita excelência e muitas vezes tem uma frustração na hora de fazer a parte mais importante, que é rentabilizar o trabalho, né? E a gente vê isso acontecer na PNM, isso é, para mim, de novo, muito gratificante e me sinto muito bem apoiado aqui, integrado com meus sócios e amigos e estou muito feliz. Ano que vem, temos alguns planos aí de viagens, acho que não vamos contar tudo agora, algumas coisas estão por vir aí, a gente já está trabalhando nisso, tem a entrada agora desse profissional que está fazendo uma diferença importante para a gente, né? Então a gente está expandindo com muita alegria e realmente muito entusiasmo. Pessoal, muito importante a gente lembrar que agora o Gustavo está full com a gente. Antes o Gustavo já participava, era nosso sócio aqui na empresa, mas ele tinha um outro projeto. Para vocês terem uma ideia da importância do Gustavo estar vindo para a gente, eu vou falar um pouquinho da história dele. O Gustavo é um profissional que esteve trabalhando lá na cabeça de três das maiores empresas de tecnologia do mundo. Gustavo tem experiência de ter morado na China, experiência de ter morado na Alemanha. Então, é uma bagagem que soma e soma com peso. Renan, qual a expectativa sua do Gustavo estar com a gente aí mais firme agora nessa nova empreitada? A expectativa é o melhor possível, né? Da gente agora estar com reforço de peso, né? Para crescer e cada vez mais expandir o PNM. Pessoal, é muito importante a gente estar
nessa união de forças, né? E colocando também as novidades. O Gustavo deu um spoiler aí, e eu vou aumentar um pouquinho o spoiler dele, que ele falou das viagens. Pessoal, não são viagens, porque viagem toda a gente faz, né? O Renan saiu lá do Paraná para poder estar aqui com a gente, o Gustavo saiu de São Paulo para estar aqui em Goiás, para a gente estar aqui com vocês no programa hoje. Mas quando a gente fala viagem, a gente está num projeto de resgatar uma ideia que nós tivemos lá para os idos de 2000, alguma coisa, que é fazer um intercâmbio de produtores com outros produtores de longe do Brasil. Austrália, China, Estados Unidos. Então, não vou falar muito mais não, porque senão daqui a pouco ele me dá uma cutucada aqui do lado, falando, não é para adiantar, tal. Mas é um projeto nosso que já estava na gaveta, e o Gustavo veio para desengavetar e lançar ele em 2026. Né? Sobre o mercado, gente, parte mais tranquilo um pouco. Ontem eu estava fazendo um bate-papo bastante técnico com o Renan, e a expectativa maior que tem hoje, principalmente no mercado do boi, é o seguinte: e agora? O ciclo de alta vai virar e o boi vai explodir, né? Então, eu tomei o cuidado de conversar com o Renan da seguinte situação. Falei, Renan, a gente analisar que o ciclo virou, a gente entende que está quase próximo, né? Cravar quando ele vai virar é muito difícil. Mas, graficamente, Renan, quais são os sinais que a gente pode tentar utilizar na análise gráfica, né, para corroborar com essa tentativa de virada do gráfico? Então, eu vou antecipar para vocês aqui, mas o Renan deu um spoilerzinho para nós, e aí eu vou agora convidar o Renan, né? Renan, e aí, graficamente, o que você pode dizer dessa virada de ciclo aí, a pergunta que todo mundo não quer calar, diga para nós aí. Pois é, Fabiano, a gente nunca consegue saber exatamente quando que é a virada do ciclo, né? Então, a gente vai usando o estudo do preço, o estudo dos movimentos, para a gente tentar identificar as oportunidades. A gente teve no ano passado um primeiro movimento de alta muito forte, né? Mas se a gente pega esse ano de 2025, a gente está, agora é final de novembro, a gente está praticamente há um ano com o mercado de boi de lado, né? Normalmente, quando isso acontece, quando retrai a volatilidade, o mercado fica mais lateral, isso, eu até brinco no PNM, que isso é a calmaria antes da tempestade, né? Então, provavelmente em breve, e esse em breve, como a gente trabalha com um gráfico mais longo, semanal e mensal, isso pode ser segundo semestre de 2026, não sei, ou só 2027, a gente deve ter um novo movimento forte de expansão, né? Seguindo o ciclo normal de alta, a tendência de alta que ocorre ao longo do tempo, a expectativa é que seja um movimento de força para cima novamente. Olha só, pessoal, que interessante, hein? Eu não queria que o Renan tentasse cravar, não, porque muitas vezes é difícil, mas o Renan já meio que antecipou, e realmente é um movimento que todo mundo espera. Obviamente, é importante também a gente dizer que isso não vai mudar a pecuária, não vai mudar a vida de todo mundo, de sair de onde está e ir para o céu ou para a bonança total. Mas tem muita coisa que pode acontecer. Eu vou chamar os meninos, está um calor aqui, esse final de ano aqui em Goiás, bastante grande. Vamos tomar uma aguinha ali e volta daqui a pouco. E aí a gente vai conversar com vocês sobre essa expectativa para 2026 e 2027. O confinamento Pontal cresce com o agro brasileiro. Com 3 unidades em operação, Itapirapuã, Mozarlândia e a recém-inaugurada Jaraguá, confinamos mais de 45 mil animais por ano, com estrutura de ponta e gestão de alta performance. Seja nosso parceiro e transforme sua produção com 0 desembolso imediato e trava no mercado futuro. Aqui, seu gado é bem cuidado e seu capital também. Com o fundo de investimento próprio, você antecipa seus recebíveis com segurança. Todas as despesas, alimentação, frete, sanidade, são descontadas no abate. Mais tranquilidade, mais resultado. Acompanhamento nutricional, bem-estar animal e maior desfrute por hectare. Tudo pensado para aumentar o faturamento da sua fazenda com precisão técnica e excelência operacional. Confinamento Pontal. Parceria, confiança e resultado. Do campo ao consumidor, com preferência na escala de abate e rastreabilidade completa. Produzir no campo nunca foi tão desafiador. Custos altos, excesso de volumoso, desperdício e o resultado nem sempre compensa. A Nutriganho chegou para transformar essa realidade.
Nutriganho entrega nutrição inteligente, com menor custo, maior rendimento e sem depender de volumoso. Com Nutriganho você investe melhor, aproveita cada grão e vê o resultado direto no campo. Nutriganho, nutrição eficiente, ganho consistente. Aguinha tomada, até trocamos de lugar, pessoal. Final do ano em Goiás é uma situação impressionante. Por falar em situação impressionante, eu vou antecipar aqui. Gustavo, você teve essa semana rodando aí os confinamentos, você viu muito boi gordo, você viu muita coisa bonita, mas da parte financeira, conta para a turma aí o que você viu, baseado, pessoal, nas oportunidades que o Renan falou para nós esse ano. Quando o Renan fala o mercado de lado, não significa que o preço do boi ficou o ano inteiro no mesmo preço. Ele ficou de lado sem altas expressivas, sem quedas expressivas. Mas ele teve uma variaçãozinha, né? Nós tivemos aí São Paulo em alguns dias de 293, 295 indicador e até 320, 330, mas a bolsa oscilou mais, entre 300 e 340 reais. E aí, Gustavo, esses números que eu estou falando aí, você rodou fazendo essa semana, o que você encontrou por aí? Olha, realmente impressionante. É uma satisfação enorme, porque a gente vendo o gado ali super bem tratado, com o manejo ideal, a dieta ideal, o animal em si saudável, e alguns casos a gente vê que não está dando dinheiro. E é uma tristeza quando a gente pega essa situação. E ela é mais recorrente do que a gente imagina, porque o mercado tem dado surpresas a todo momento. O oposto também aconteceu. E lá na Pontal Unidade 1, a gente pegou vários animais ali, todos os animais, a maioria está travada, a Pontal oferece isso, né? Mas a gente pegou alguns casos muito chamativos. E um deles foi um lote de boi que tem mais de R$40 de ágio, ou seja, de trava. O valor que vai ser vendido o boi está mais de R$40 acima do que está sendo comercializado agora. E, obviamente, que quem fez a trava, a Pontal proporcionou e o pecuarista pediu para que seja feito, foi feito. E ele agora está rindo à toa. Na época, eu me lembro bem que foi muito controverso, só que esse pecuarista, ele fez o primeiro curso da PNM e fez o último. Então, para a gente, foi um motivo ainda maior de alegria dele ter seguido a cartilha, ter feito a trava e estar desfrutando agora. Gustavo, é muito importante isso, porque você citou duas coisas interessantes. Primeiro, viu o boi bonito, viu o trabalho sendo bem feito, mas você viu também, né, em outros lugares, um boi bonito, um trabalho bem feito, sem lucro. Mas você também viu um boi bonito, um trabalho bem feito, com uma lucratividade absurda, né, de uma decisão que começou aqui no PNM pelas análises que a gente faz semanal, né, e não adianta também a gente fazer uma análise, fazer uma sugestão para um cliente nosso sobre um ponto ideal, um ponto bom de trava, e o cliente não tomar a decisão. Então, o Gustavo trouxe isso aqui, é interessante, o cliente teve no primeiro curso, teve no segundo, e no momento que ele estava com o boi dele lá no coxo e foi... ele teve a oportunidade do mercado de fazer uma trava boa, o cara não hesitou. E eu lembro que esse cliente, a gente pode ver até depois, acho que tem um depoimento dele, que a produção pode colocar depois, dele simplesmente dizer, olha, está alto, está muito alto, mas não importa se vai subir mais, trava. E o que aconteceu? O mercado desabou e ele praticamente acertou, a gente costuma dizer, né, o gogó da ema, né, ou o olho da mosca, né? Não é essa a intenção, mas aconteceu. Renan, e em cima disso, a gente teve nesse ano aí, acho que 5 ou 6 pontos, né, de pico. Fala para a gente graficamente, né? É uma satisfação? Foi fácil de pegar isso? Foi fácil de detectar? Conta aí para a gente. Fabiano, para nós no PNM foi fácil porque a gente está todo dia acompanhando o mercado, a gente já pegou períodos similares a esse, né? Então a gente já sabe, a gente não sabe o que vai acontecer para frente, mas a gente tenta, através da análise, conjunta análise técnica e análise fundamentalista, a gente tenta identificar essas oportunidades, né? Como você falou, o mercado esse ano ficou de lado, mas não ficou num preço só, né? Ele trabalhou num range ali de mais ou menos R$30 a R$40.
e ele vai fazendo as ondas, né? E nesses movimentos que surgem as oportunidades, né? Então, a gente teve, nesse ano, eu acredito que pelo menos umas 2 ou 3 oportunidades muito boas, de preços lá em cima, que deu para travar, e logo na sequência o preço caiu, e a gente conseguiu identificar lá no PNM, no dia a dia, a gente consegue identificar esses movimentos. Legal. Pessoal, tem que fazer uma confissão aqui. Eu estou, não full, né, não todo o tempo, né, mas olhando o mercado futuro para pegar as grandes oportunidades ou as boas oportunidades desde 2008. Eu confesso para vocês que foi o ano, esse ano agora, mais fácil de leitura de mercado, vocês acreditam? Para mim foi. Outros anos, você vê sinais, você vê tendências, mas a gente não tem bola de cristal, né? Saber tudo, só Deus. E a gente tenta entender para onde o mercado vai, onde ele chega no topo, onde ele começa a cair. E em outros anos, às vezes o topo é acima um pouco da onde a gente pensava. Tem ano que às vezes ele ia subir e você tem uma vaca louca, você tem um problema que é externo, então é impossível de você colocar dentro de uma análise. E esse ano não, pessoal. Esse ano foi assim. Quando era para o boi subir, ele subiu mesmo. Quando a gente viu que essa subida estava já no limite, ele caiu mesmo. E esse movimento aconteceu umas 4, 5 vezes durante o ano. Então, eu falo para vocês assim, ó, de todos os anos que eu venho analisando esse mercado, foi o ano de menos surpresas. Você tem essa mesma visão, Renan? Sim, com certeza. Lembra que a gente falou naquele programa anterior lá na Fazenda, no curso de setembro, que o mercado tem memória, né? Então, a gente teve esse ano uma previsibilidade de suportes e de resistência muito bem definidos, né? Então, o preço chegava ali no patamar, né, que a gente via, você trazia para a gente que os frigoríficos já estavam com a corda no pescoço quase ali, e dali não ia passar, né? E realmente acontecia, né? Então, ficou bem mais definido e previsível essas regiões de resistência e de suporte de preço. Agora, você vê que interessante isso que você comentou, né? Eu falo, o depoimento que você deu agora, eu ouvindo aqui, falo, poxa, foi o ano que teve mais oportunidade de fazer travas claras e boas, e o sentimento do pecuarista do mercado físico foi que o boi passou o ano inteiro fazendo voo de galinha. Não, agora vai. Não, esse ano, quem que considerava um fevereiro de 25, quem não falava que o boi ia bater 400 em São Paulo? 350 já era mais do que sabido, outubro, novembro, né? E estamos aí. Não chegou, não estamos de forma alguma torcendo para que não chegue, absolutamente o contrário, a gente queria que o boi tivesse 450, 500. Mas o fato é que aconteceu. E de um lado a gente vê o Fabiano, o Renan, mostrando que foi um ano de muita oportunidade, e do outro lado, o mercado físico, com todo mundo prevendo uma alta do boi, que não aconteceu, foi a maior surpresa para todo mundo esse ano no mercado físico padrão, quem não usa bolsa. E você tocou num ponto interessante, Gustavo, é o seguinte, quem não usa bolsa, né? Quem usou, quando fechar o balanço agora, né, nós estamos no final de 2025, vai perceber que foi a melhor rentabilidade da história do confinamento no Brasil. Sem dúvida nenhuma. Os números que a gente tem visto até agora, de quem utilizou as ferramentas de bolsa, são impressionantes. São números de rentabilidade que é bom, às vezes, nem falar, porque pode parecer que é exagerado ou pode parecer até que é mentira. Mas são números que realmente aconteceram, corroboram com essas falas, né, que nós estamos trazendo aqui para vocês, mostrando que a oportunidade teve e quem soube usar aproveitou bastante. Mas, no final do bloco anterior, a gente estava no assunto de 2026. E o Renan deu uma palhinha explicando que, graficamente, a gente pode ter aí, está tendo sinais, né, que o mercado trabalhou bem estabilizado, né, no ano de 2025. Quando eu falo estabilizado, não é um estabilizado de um preço fixo, nunca isso vai existir, né, o preço sempre varia, mas ele variou, né, respeitando um piso, respeitando um teto, ficou ali, e agora está com uma situação onde ele pode querer, né, engatar um movimento de alta. Da parte de notícias, da parte de informações, pessoal, eu digo para vocês assim, o que a gente tem pela frente? Nós temos dificuldade de dólar, dificuldade de China, dificuldade de comércio nacional, mas eu vejo assim, a China já pagou $8.000 a nossa tonelada. E hoje está pagando em torno de 5.400, 5.500. Por que ela não pode voltar a pagar $8.000? Sendo que a carne nossa é a mais barata do mundo. Então,
isso pode ser um teto que vai ser rompido, né? Por que vai ser rompido? Porque a gente vai chegar num momento que a gente vai ter menos fêmea na escala. Quando isso acontecer, os frigoríficos não vão ter muita oportunidade de quê? De abater muitos animais, eles vão reduzir. Reduzindo, a oferta vai diminuir. A oferta diminuindo, quem quiser comprar nossa carne chinês, venham, mas venham com mais dinheiro na carteira. Pessoal, calor demais. Vou convidar eles para tomar mais uma aguinha ali. Café hoje não, porque café nesse calor vai matar todo mundo. A gente volta daqui a pouquinho. O confinamento Pontal cresce com o agro brasileiro. Com 3 unidades em operação, Itapirapuã, Mozarlândia e a recém-inaugurada Jaraguá, confinamos mais de 45 mil animais por ano, com estrutura de ponta e gestão de alta performance. Seja nosso parceiro e transforme sua produção com 0 desembolso imediato e trava no mercado futuro. Aqui, seu gado é bem cuidado e seu capital também. Com o fundo de investimento próprio, você antecipa seus recebíveis com segurança. Todas as despesas, alimentação, frete, sanidade, são descontadas no abate. Mais tranquilidade, mais resultado. Acompanhamento nutricional, bem-estar animal e maior desfrute por hectare. Tudo pensado para aumentar o faturamento da sua fazenda com precisão técnica e excelência operacional. Confinamento Pontal. Parceria, confiança e resultado. Do campo ao consumidor, com preferência na escala de abate e rastreabilidade completa. Produzir no campo nunca foi tão desafiador. Custos altos, excesso de volumoso, desperdício e o resultado nem sempre compensa. A Nutriganho chegou para transformar essa realidade. Nutriganho entrega nutrição inteligente, com menor custo, maior rendimento e sem depender de volumoso. Com Nutriganho você investe melhor, aproveita cada grão e vê o resultado direto no campo. Nutriganho, nutrição eficiente, ganho consistente. De volta com vocês, e no final do último bloco, nós fizemos uma fala bastante importante aqui sobre o chinês, que pode pagar 8 mil, 9 mil dólares a nossa tonelada da carne. Porque torcer para o dólar voltar para 6, talvez é uma torcida um pouco mais difícil. Mas nós aqui no PNM fizemos uma análise bastante interessante. Gustavo, conta para nós o que você viu lá na China. O Gustavo morou na China há bastante tempo, né? Lá perto de quando o chinês começou a importar carne bovina. E carne bovina na China, pessoal, tem um paradigma assim, chinês come grilo, come besouro. Não, isso não é verdade. Mas o chinês sempre comeu muito frango, muito suíno, e o boi entrou, e o Gustavo vai contar para nós como é que foi essa entrada do boi lá e por que isso é muito importante para você que está nos assistindo aí. É isso aí. Eu tive a oportunidade de morar na China um bom tempo aí, e lá eu vivi exatamente esse processo na minha casa do chinês comendo carne de boi. Tinha muita discussão que, culturalmente, o chinês não comia carne de boi, então que a cultura da comida dele não era adequada, ele não ia gostar de carne, não gostava de carne de boi. E eu vi exatamente o oposto, e que realmente com a renda, a carne de boi vai sempre aumentar na China. Na minha casa, a gente fazia, uma vez por ano, eu fazia um churrasco. Organizamos na nossa casa lá, para a equipe, eu trabalhava na Bosch, e a gente tinha aí no final do ano, a gente fazia um churrasco, tinha 60 pessoas, 70 pessoas na minha casa, e nós comprávamos carne, tinha uma parceria com os brasileiros de uma churrascaria, a gente arrumava picanha e costela, e começamos a fazer isso. No primeiro ano, quando eles chegaram em casa com uma sacolinha de cabeça de pato, frita. E eu olhei, e eles chamam a gente de Lauban. Ô, Lauban, olha aqui, trouxe a cabeça de pato frito. Eu falei, pelo amor de Deus, pode comer aí à vontade. E quando a gente começou a servir a costela e a picanha, você não via mais cabeça de pato na mão de ninguém. Não tinha, acabou. E o feedback, né, depois, quando a gente voltou ao trabalho na semana seguinte, foi muito curioso. Eles falando assim, nossa, a gente nunca tinha comido um pedaço de carne desse jeito. Eles nunca tinham experimentado cortar na tábua um bife de picanha, tirar um pedaço da costela, cortar, fatiar e comer. Então, não é mística, não é magia, é simplesmente o fato de que
não há dúvida de que o chinês já começou a pegar gosto pela carne e é só uma questão de renda. E a China, a gente sabe que nos últimos anos vem progredindo muito com a renda. Então, eu não tenho dúvida que pode bater, sim, 8 mil, 9 mil dólares a tonelada. Você bem colocou no outro bloco que é uma questão, claro, de diminuição de fêmeas no abate. É a famosa lei da oferta e demanda, né? Gustavão, e a analogia que eu vou fechar aqui para complementar o que ele está falando é o seguinte. Gustavo esteve na China e mostrou para alguns chineses que a carne bovina é muito boa, muito saborosa, né? Isso despertou no chinês um novo hábito. Óbvio que o cara não saiu, né, lá da casa do Gustavo, comprando todas as carnes bovinas que ele tinha no supermercado da China, mas ele saiu fazendo um boca a boca, ele saiu com a vontade de comer novamente. E você está imaginando se isso já aconteceu no Brasil? Já sim. Quem está nos assistindo que nunca comeu uma comida japonesa? Um sushi, um sashimi. Há 30 anos atrás, seu avô comia comida japonesa? A nananina não comia. Comida japonesa, o salmão, a tilápia, o peixe branco, né, não era hábito brasileiro. E hoje eu posso dizer que não está ainda nas tradições, nas raízes, você não vai ver uma confraternização de final do ano, onde uma comida japonesa vai substituir o leitão assado, né, o churrasco de empresa. Mas quem não tem hoje um hábito de comer, muitas vezes, a comida japonesa uma vez por semana, ou uma vez por quinzena, sair para jantar com a esposa, com a família, as crianças hoje já estão, né, aqui no Brasil, desde criança, pai, vamos lá num restaurante japonês. O que significa isso? Que a gente não tinha o hábito de comer comida japonesa e agora nós já temos. E cada vez que esse hábito vai aumentando, aumenta o consumo. Então é uma analogia que nós estamos falando de quê? Que o chinês, numa proporção infinitamente maior, são quase 5 vezes mais a população brasileira, né, gostou, e a gente já tem depoimentos de segundas gerações, né, são os filhos, né, da turma que começou a comer carne bovina lá atrás, que agora querem isso no prato uma vez por semana. E, se Deus quiser, daqui a pouco, todo dia um bifezinho, né, um bifezinho para cada 1,2 bilhão de chineses, nós vamos produzir muita carne e vendê-la bem cara, porque vender muito a gente já vende para a China. Agora a gente precisa de vendê-la mais cara. Turma, e aí? Mercado todo tracionado para subir. E aí, quando subir, não precisa mais de fazer trava, Renan? Conta pra gente isso aí. Fabiano, precisa fazer trava, porque você tem a sua margem, você precisa ter uma previsibilidade do seu negócio, né? Tem que pensar no financeiro. Mas eu vou te cortar aqui. Tá, então fez trava e o mercado subiu. Pronto, não ganhou dinheiro, não teve oportunidade? Conta isso aí. Não, é aí que tem oportunidade, porque daí você vem para o PNM Trade e aí a gente vai fazer as operações direcionais, né, a favor da tendência, para não só na trava, mas também especular, né? Porque o mercado ele dá muitas oportunidades fora da trava para você ganhar dinheiro também especulando, né? Ou seja, pessoal, a trava é uma proteção que ela é sempre bem-vinda, porque a gente não pode prever que amanhã não vai ter um desastre econômico, por exemplo, e uma vaca louca, por exemplo, e derrubar o mercado. Mas num ciclo de alta, que é o que nós estamos aqui discutindo nesse programa de hoje, a gente tem oportunidades e não vai deixar de ganhar dinheiro também nesse ciclo de alta. Turma, foi muito bom. 2026 vem aí. Nós tivemos um evento excelente. Vamos ver as imagens, né? Depoimentos de clientes. E aí, eu vou despedindo de vocês aqui. Renan. É isso aí, turma. Desejar a todos um excelente final de ano, né? Um final de ano abençoado, que a gente tenha um 2026 muito próspero, de muitos ajustes positivos, de muita saúde e pau na máquina. Gustavão. É isso aí, turma. A todos aí, um excelente 2026, que Jesus esteja à frente de vocês, sempre no caminho de cada um, e vamos desfrutar essa vida boa que a gente tem nesse Brasilzão, independente de todos os problemas aí ao redor, vamos olhar de forma positiva para esse Brasil nosso, e permanecer e ter a alegria de poder fazer a pecuária, que é uma atividade muito nobre e muito rentável. Pessoal, é isso aí. Acompanhe nossos depoimentos e eu vou fechar o programa de hoje para deixar vocês verem as imagens com a brincadeira que a gente sempre faz lá na fazenda. Vamos lá? 1, 2, 3. Pau na máquina! Meu nome é Marcelo Lopes. Eu participo do grupo PNM desde 2023, onde no grupo a gente discute tanto fundamentos do mercado, de milho, soja, boi, como análise técnica também para
possíveis alvos de operação especulativa, né? E para a gente realizar as travas também nas operações de físico, né? Da fazenda, igual eu sou pecuarista, para travar meus bois na bolsa, travar minhas compras de milho, de dólar, travar o dólar também. Então, desde 2023 eu estou no grupo e estou muito satisfeito. Mudou a realidade da minha fazenda, o PNM. Eu achei assim, muito bom a participação do PNM, porque nós pudemos perceber essas oscilações do mercado do boi. Então, o boi hoje está um valor, amanhã é outro valor bem diferente. Nós ficávamos um pouco perdidos em relação à comercialização do boi. Nós aprendemos uma ferramenta muito importante, que foi vender o boi de trás para frente. Esse boi de trás para frente nos traz realmente o valor certo que você pode pagar no boi, na entrada do negócio, que você já sabe por quanto você vai vender, e você já sabe a margem que você vai ter. Então, nos ajudou muito. Eu sou médica e eu estou aprendendo ainda os primeiros passos, né, nessa área, que tem só 2 anos, né, que eu estou mexendo com pecuária. Eu herdei fazenda e eu resolvi entrar nessa empreitada. E eles dão muita assistência, ensinam, praticamente quase pegam na mão mesmo para você ir lá, fazer os contratos de BGI, explicam sobre as garantias, fazem estratégias de proteção com menor custo. Então, hoje eu vejo que eu tenho uma previsibilidade nas minhas operações e eu estou muito satisfeita em relação a isso e me sinto acolhida. Quando eu preciso deles, eles estão sempre ali para me auxiliar, né? Então, por enquanto, eu tô feliz com o meu resultado e com o processo, né? Que a gente também está sempre aprendendo, você nunca deixa de aprender.